O sol, ele tá ali não para dar luz para os outros, né? Ele tá ali porque ele é o sol e ele brilha. E, consequentemente, ele brilhando, ele fazendo o papel dele, que é brilhar, né? De ser aquela estrela, ele ilumina os outros. Então, quando a gente sabe fazer o nosso papel, a gente consegue também transformar a vida dos que estão ao nosso redor. Sabe? E a gente não precisa uma frase que normalmente a gente não diz, mas que ela guia toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz. E ele é um sussurro que atravessa gerações, porque a gente se pensa assim, com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, com o meu pai foi assim, então comigo também tem que ser assim. É assim que a vida é. E eu sei que você já sentiu que, por mais que às vezes a gente se esforce muito, parece que a vida não anda, que a gente tá sempre vivendo as mesmas coisas, a gente tá sempre vivendo os mesmos problemas, a gente anda na nossa vida, mas sempre em círculos. A gente se acostuma a viver com os problemas. E não que isso seja errado, né? A gente ter problemas na nossa vida. Eu acredito que sim, a gente vai ter muitos problemas, só que a gente tem que aprender a ter problemas diferentes na nossa vida. Que a gente consiga aprender com eles, né? E passar para um próximo nível. E não ficar repetindo aqueles mesmos padrões, aqueles mesmos problemas de família, aqueles mesmos problemas com amigos. A gente precisa transformar daquele problema uma escada para um próximo nível. E isso acontece por a gente estar vivendo sempre tanto numa correria, né, de trabalho, casa, de estar sempre fazendo as mesmas coisas. E a gente acaba vivendo uma vida que muitas vezes a gente nem escreveu. A gente acaba repetindo padrões que a gente teve da nossa família e a gente vai levando para nossa vida sem escolhas. E por muitas vezes nós pensamos que, nossa, eu tô com muita má sorte, né? A vida não me dá escolhas boas para fazer. E na verdade, nós acabamos escolhendo por tudo na nossa vida. Seja aquilo que vem de bom, seja aquilo que vem de ruim. E isso muitas vezes são escolhas silenciosas que nós fazemos inconscientemente. Como eu expliquei já, né? Tudo nessa vida tem a sua causa e o seu efeito. Então, o que a gente às vezes acaba escolhendo no passado vai gerando num futuro. E o que acontece é que se a gente chegar nesse futuro e a gente não souber lidar com ele e não souber aprender com ele, nós vamos viver nesse círculo. Entendeu? Porque nós temos a causa, nós temos o efeito e nós temos a possibilidade de lidar com esses efeitos. E é assim que nós aprendemos a vida. E o que eu queria trazer para vocês hoje, eu sei que eu tô um pouco sumida, né? A vida tá uma correria, mas hoje eu consegui um tempinho e eu gostaria de trazer esse assunto para que a gente pudesse pensar um pouquinho mais sobre a nossa própria vida. Para mim, na minha visão, eu acredito que é muito como uma memória de sangue, né? Alguns padrões a gente leva para nossa vida como memória. E por muitas vezes a gente vê, né, na ciência, que a gente traz no nosso DNA, às vezes o mesmo cor do olho, às vezes o mesmo estilo de corpo, mesma cor do cabelo, altura. E eu queria explicar para vocês aqui um pouquinho que às vezes a gente traz muito mais do que só essas essências físicas. A gente traz muito mais
de comportamentos para a nossa vida também pela genética. E pela convivência a gente acaba se acostumando com o jeito de falar das pessoas, a gente acaba pegando isso pra gente também, né? As nossas manias, né, de lidar com alguma coisa que perpetuam pra nossa vida e que a gente acha que é coisa do destino. E na verdade são coisas que nós passamos no inconsciente, quando às vezes a gente era muito pequeno, ou até mesmo a gente não passou, mas a gente via, né, na nossa família alguma atitude, a gente vivenciou alguma coisa quando nós éramos pequenos, ou alguma pessoa mesmo que foi excluída porque ela teve algum problema na vida dela, e por muitas vezes ela foi excluída daquela família, né, daquele grupo, daquele clã familiar. Lá atrás, por exemplo, às vezes alguém precisou se sacrificar pela família, alguém precisou se calar, né? E hoje a gente às vezes acaba repetindo esses mesmos processos, apenas achando que é o nosso jeito de ser. Ou por muitas vezes, mulheres que acham que para amar, né, viver um relacionamento, é preciso sofrer. Não somente mulheres, muitos homens passam por isso também, né? Ou que sejam homens que viram que só tinham valor quando estavam exaustos de trabalho, né? Eles precisavam exercer o seu valor ali somente trabalhando, se matando de trabalhar. E a gente acaba trazendo isso para nossa vida e muitas vezes agindo assim com milhões de assuntos, né? A gente acaba transferindo essa mesma visão de ter que sofrer para poder ser amada, de ter que sofrer, mostrar que você está exausto do trabalho para ser digno de respeito na sua família, e o que não é realidade. Então, por muitas vezes nós fazemos ou temos algumas atitudes simplesmente porque foi uma visão que nós aprendemos quando éramos pequenos, né? Pelo que nós ouvíamos de quando nós éramos pequenos, e trazemos para nossa vida adulta, né? Para se proteger, para ser visto, para não ser excluído. E isso é algo que às vezes a gente vai levando a vida tão no automático que a gente não consegue perceber essas questões que estão na nossa vida. Então, aqui tá um ponto em que às vezes, muitas vezes a gente se perde, porque a gente acha que quando nós estamos sendo diferente, nós estamos traindo a nossa família, nós estamos traindo os nossos antepassados. E quando normalmente a gente sente às vezes até uma culpa por estar prosperando mais do que os nossos familiares, né? Ou de nós estarmos levando um amor mais leve do que nós vimos, né? Dos nossos pais, das relações passadas. E isso é totalmente errado, porque nós temos que entender que repetir a dor não vai honrar ninguém. Honrar o pai e a mãe, né? Honrar os nossos familiares não quer dizer que a gente tenha que lidar nos mesmos sacrifícios que eles tiveram por nós. Nós temos que entender que se eles sofreram, por algum momento a gente pode viver livre disso. Não é sofrer igual eles. A gente não precisa sofrer igual eles. Honrar os nossos pais seria o fato de trazer esse sacrifício que eles tiveram, o poder de nós fazermos diferente. Então, se eles sofreram, foi para que a gente pudesse ser livre, né? Não necessariamente a pessoa precisa sofrer para que o outro seja livre. Nos nossos pais, os nossos familiares, eles tiveram alguma dor, nós não precisamos levar essa dor como lealdade. Nós podemos honrá-los sabendo crescer na vida, sabendo reparar aquela dor, sabendo
significar que aquilo aconteceu, mas que nós não precisamos levar isso para a nossa vida. Então, explicando isso um pouquinho, e na visão sistêmica de Bert Hellinger, existe uma ordem, né? Então, tudo aquilo que veio antes, ele é maior do que aquilo que vem depois. Então, os nossos pais, automaticamente, eles são maiores do que nós. E assim como os nossos patrões, né? Os nossos chefes, eles são maiores, eles têm uma autoridade maior. Então, é aceitar, né, na fase familiar, na área familiar, que a gente aceita aquilo que custou a eles, o preço, né, de tudo aquilo que eles passaram, da dor, né, o preço que eles pagaram nas coisas. A gente entende isso, a gente para de julgar eles, a gente para de carregar o peso deles, a gente sabe e entende o quanto eles sofreram, o quanto eles passaram, o preço que eles pagaram, mas a gente não precisa levar isso para nós. Então, nós respeitamos aquilo que eles fizeram e aquilo que eles passaram. Na psicanálise, né, na psicologia de Freud, que nos ensinou que para a gente crescer, a gente precisa fazer esse corte simbólico, né? Que é de honrar o pai e a mãe e não ser um escravo desses impulsos da infância. A gente sabe que tudo o que eles nos ensinaram era a consciência que eles tiveram ali naquele momento, era o que eles podiam ensinar pra gente naquele momento. A gente começa a entender que aquilo que eles nos deram é um certo limite que eles puderam nos dar. E a gente não tem que ficar remoendo e colocando culpa nisso. Nós temos que tomar a governança da nossa vida. Então, se eu entendi que aquilo foi o que eu precisei passar, ou aquilo que eu precisei lidar com meus pais, que eu vi, né, qual é o peso, o que eles, se eles quebraram na empresa, né, se eles tiveram um relacionamento ruim, ou enfim, que em todas as áreas, né, a gente vai entender, vai respeitar e vai tomar consciência para nossa vida, que agora eu preciso tomar a governança da minha vida. É aqui que entra um pouco de Lacan, né, que a gente vai entender sobre os nossos, se o desejo é seu ou se o desejo é deles, né? Quem tá querendo aquilo, né? O que você tá buscando para sua vida? Quem que deseja isso? É você realmente? Você tá buscando isso por desejo próprio? Ou porque é alguma coisa que lá no fundo você vai receber aplausos, né, dos seus pais? É um desejo que eles queriam fazer na vida. Ah, eu vou me formar advogado porque meu pai sempre sonhou isso. Ah, eu vou cursar medicina porque é o sonho da minha mãe e eu quero ser médico porque ela sempre me falou para ser médico porque ganha muito bem. Mas é o que você quer, né? Essa é a intuição, esse é o seu desejo. Às vezes você tá querendo, sei lá, fazer uma aula de piano, você tá querendo fazer desenho. Você tem que ir em busca do que você quer, qual é o seu desejo. E daí nós temos uma outra visão, né? Que é a visão de Alfred Adler, que daí ele vem nos falar que nós, quando tomamos, né, a decisão, né, tomamos as rédeas ali da nossa vida, é que nós realmente conseguimos superar essa questão, né? Porque daí a gente vai saber que quando a gente recebe a gente tem aquela frase, né, de não ser boa o suficiente, é aquilo que vai nos dar combustão para ir atrás do que realmente a gente quer. De que nós vamos fazer, eu vou ir além por mim e por nós. Eu vou crescer porque eu crescendo, eu fazendo o que eu desejo, eu sendo melhor para mim, eu vou ser melhor para os outros.
E isso é muito bacana, isso é muito interessante, saber que a gente pode pertencer sendo a gente mesmo, a gente não precisa ser igual ao outro, a gente não precisa fazer igual ao outro. Simplesmente pelo fato de fazermos e sermos, né? Principalmente é o primordial, a gente precisa ser para depois fazer, depois ter, né? A gente realmente precisa lidar com quem nós queremos ser. E assim nós crescemos, e assim nós evoluímos, e assim nós brilhamos, e assim nós podemos ajudar qualquer um que esteja ao nosso lado, porque nós vamos estar sendo aquilo que nós viemos ser. Curar não quer dizer que a gente precise apagar o nosso passado, não quer dizer que a gente precise mudar o que aconteceu no passado, mas a gente enxergar e dar um lugar para isso que aconteceu, a gente saber reconhecer, a gente saber identificar quais seriam esses padrões para que a gente pudesse levar a nossa vida de uma forma mais consciente e não somente no automático, né? Não achando que tudo isso é normal, não achando que se a minha mãe passou por isso, eu também tenho que passar. As coisas, né, não precisam ser tão pesadas assim, né? A nossa vida não precisa ser pesada, a nossa vida pode ser leve, a nossa vida pode ser... A gente pode ser amada, a gente pode ser cuidada, né? Os homens não precisam se matar de trabalhar para ter o seu reconhecimento dentro de casa, a gente não precisa lidar assim com os nossos relacionamentos, a gente não precisa tratar os nossos filhos do mesmo jeito que nós fomos tratados quando criança, a gente pode entender que nós tivemos às vezes um ensino dos nossos pais, nós vivemos algumas coisas, mas tá tudo bem, eles ensinaram pra gente o que eles sabiam no momento, né? O que eles tinham de consciência para nos passar naquele momento. E não ficar levando culpa, né, pro resto da vida, não ficar lembrando, amargurando, né, tudo aquilo que a gente viveu. Que a gente saiba e que a gente possa, né, ressignificar todas essas vivências, que nós possamos entender, colocar um lugar, né, sobre esses nossos sofrimentos, sobre esses nossos problemas passados, né, o que é problema dos outros, que a gente saiba deixar com os outros, né, que a gente possa levar apenas aquilo que é problema nosso para a nossa vida e que a gente saiba lidar com esses problemas, para que a gente possa subir um degrau, né? Que a gente não precise ficar naquele círculo de vida, né? Que a gente possa ter as nossas baixas, mas que a gente possa ter as nossas altas. E que a gente encontre problemas, mas sempre problemas diferentes, que a gente possa saber lidar com problemas diferentes, que a gente só cresce quando a gente tem problemas diferentes na nossa vida. Enquanto a gente só tiver os mesmos problemas, a gente vai estar sempre ali naquele mesmo nível, a gente sempre vai estar ali naquele mesmo pensamento, naquela mesma consciência. Então, se a gente se abre, né, a questão de resolver novos problemas, de saber lidar com coisas diferentes na nossa vida, a nossa consciência também cresce, né? A nossa consciência evolui, a nossa consciência desperta para novos entendimentos e isso é muito bom, né? Eu não sei se vocês, mas para mim, acho que quanto mais problemas eu tiver para resolver, melhor. Não falo que eu tenho uma vida perfeita, porque eu acho que a perfeição tá muito longe ainda, nós somos seres humanos imperfeitos, mas eu acredito que de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, nós vamos aprendendo a lidar com os problemas, com as pessoas, e eu acho que isso é muito bacana pra gente levar pra nossa vida. Não é só pensar positivo, né? Só que a gente tem que se esforçar, a gente tem que
fazer isso como uma questão de opinião mesmo e não levar esses traumas. E eu entendo que por muitas vezes a gente acaba levando esses traumas porque a gente não entende. Aí vocês vão me falar assim, nossa, Carol, mas é muito fácil falar, né? Porque você não passou por isso, por isso, por isso. Mas, gente, eu passei por tanta coisa na minha vida que, ó, é só uma história gigantesca, mas que ninguém, por muitos, não sabem. E não é a questão agora, mas eu sei que muitas vezes eu não passei pelo que você passou, mas todo trauma, se a gente colocar na nossa cabeça que nós sabemos que às vezes nós precisamos passar por aquilo, ou nós deixamos que por muitas vezes as coisas aconteçam pra gente de uma forma inconsciente, nós escolhemos algumas coisas, não vou falar que é tudo, mas muitos problemas que nós levamos pra nossa vida, fomos nós mesmos que escolhemos, né? Ou pela falta da escolha, né? O mundo não tá ruim porque só existem más pessoas, né? Mas porque muitas vezes os bons não decidem ajudar, né? Os bons não decidem fazer a parte deles. E isso é como na nossa vida. Então, por muitas vezes, se nós não decidimos, nós já fizemos a escolha, né? De não decidir. Então, por muitas das vezes os problemas que nós temos na nossa vida são escolhas que nós fizemos. Então, nós sabemos parar, pensar, refletir, entender que às vezes a culpa foi minha mesma, onde eu errei, né? A gente não precisa ficar achando o culpado, mas aonde nós erramos? Aonde eu posso consertar aquilo? Aonde eu preciso fazer diferente para que isso não aconteça de novo, não aconteça com outras pessoas? Eu acredito que eu tenha feito um vídeo já, mas eu sou muito ruim de ficar gravando o nome, mas que a vida, ela nos entrega, às vezes, o mesmo problema em envelopes diferentes. E enquanto a gente não souber abrir o envelope, né, entender qual é o problema, que a gente não aprenda com aquilo, ele vai chegar na nossa vida de várias outras maneiras, né? Às vezes com pessoas diferentes, de formatos diferentes, mas pra gente entender a lidar com aquele mesmo problema, né? A gente saber lidar com aquela situação da vida, a gente souber lidar com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de sacrifício, porque nós achamos que nós somos perfeitos, que o problema nunca está em nós. E muitas das vezes nós estamos errados. Muitas e muitas vezes nós estamos errados. Eu fiz uma volta toda aqui, né? Mas é porque vai surgindo as coisas na minha cabeça que eu acho que fez muita diferença pra mim, e eu acredito que pode fazer muita diferença para as outras pessoas. Então, às vezes eu vou indo, entendeu? Mas eu vou voltar aqui, porque o que eu quero focar mesmo é sobre esses padrões familiares que a gente vai levando para nossa vida. O que a gente precisa é a virada de chave, né? A gente sabe que tem alguma coisa ali, não, então, opa, eu percebi que eu tenho isso, ou que esse é o problema, esse é o padrão que eu venho repetindo na minha vida. Eu vou abrir os meus olhos para isso, né? Eu vou entender que se eu passei alguma coisa com aquela pessoa, é aquilo que ela tinha para me dar naquele momento. Hoje ela pode ser uma pessoa totalmente diferente, né? E eu acredito muito nessa mudança, eu acredito que todo mundo tem a possibilidade de mudar, só que ela só muda se ela quiser. Mas todo mundo tem a possibilidade de mudar, gente. É impossível falar que você não tem a possibilidade de mudar, porque é difícil, não é fácil, não tô falando que é fácil, mas é possível. Eu acho que essa questão de mudança só vem quando a gente realmente se propõe a isso. A gente saiba olhar para o problema, olhar para o padrão e falar, não, é isso que tá me acontecendo. E só da gente saber enxergar isso, a nossa vida já começa a lidar de uma outra forma com esses problemas. Porque você vai saber que quando você estiver lidando com aquilo,
a gente vai começar a raciocinar, falar, não, o que está acontecendo aqui? Será que isso é realmente uma escolha minha? Será que isso é realmente uma decisão que eu quero tomar? Né? Ou é alguém que falou isso pra mim? Eu tô tomando essa decisão porque os meus pais queriam assim, porque o meu esposo queria assim, né? Porque eu ouvi do meu amigo fazer tal coisa e eu vou seguir os conselhos dele. Não, o que eu quero pra mim, né? Qual é a decisão que eu quero tomar? Qual é a minha visão sobre o problema? E isso já começa a mudar totalmente o significado da nossa vida, das nossas escolhas, né? E às vezes o problema que a gente tá levando pra nossa vida, a gente já consegue lidar com ele de um jeito diferente. E isso é libertador. E eu quero trazer aqui, né, um tema que eu acho que é importante pra todo mundo. Eu não acho que o dinheiro tem que ser tudo na nossa vida, mas ele é muito importante, sim. É com ele que nós conseguimos viver hoje em dia, né, em sociedade. A gente consegue comprar o que a gente quer, a gente consegue comer, consegue morar. Então, eu acho assim que ele tem um significado muito importante na nossa vida, mas no meu interior eu ainda acredito que ele não é tudo e nunca vai ser tudo. Eu acredito que nossa vida tem muitas coisas primordiais, mas ele tá ali dentro e ele tem uma parte muito significativa em como nós vivemos, né? Como nós podemos lidar com a vida de uma forma mais branda, né? Sem pressão na nossa vida. E isso é muito importante, porque a gente consegue lidar, né, com muitos problemas de uma forma mais fácil, de uma forma mais fluida, de uma forma mais inteligente, sem aquela pressão de necessidade. Então imagina assim, né, que a gente por muitas vezes cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, né, o dinheiro acaba, dinheiro não dá em árvore, e a gente às vezes acaba até ganhando bem, né? Muitas pessoas ganham muito bem, mas logo dá um jeito de perder tudo. Então, acontece algum problema e ela acaba gastando aquele dinheiro, né? É sempre alguma coisa que aparece para aquele dinheiro ser gasto, né? A gente acaba, do mesmo jeito que a gente ganha, a gente acaba perdendo muito rápido. E o que seria isso? Uma autossabotagem? Lá no nosso inconsciente, né? A gente começa a lembrar que o dinheiro é sujo, né? Ou que trazer muito dinheiro às vezes vai trazer perigo para nossa família, para o nosso grupo, porque quem tem dinheiro é sempre errado, né? Na nossa sociedade sempre foi colocado que quem tem muito dinheiro é porque roubou ou é porque tá fazendo alguma coisa de errado, subiu muito rápido na vida, né? E às vezes a gente não quer levar isso pra nossa vida, a gente não quer que a nossa família veja essa situação, não seja colocada nessa situação, porque, o que vão falar, né? Eu sempre ouvi que quem tem muito dinheiro é porque conseguiu de uma forma errada. Tá tendo muito dinheiro e tem alguém ficando pobre. E, gente, é totalmente diferente a situação, né? Às vezes são crenças que nós vamos levando pra nossa vida, nós ficamos com esse pensamento pro resto da nossa vida e a gente nunca pra se perguntar, para querer aprender. Eu sei que antigamente isso era muito mais difícil buscar conhecimento do que é hoje. Eu sei que nem todo mundo teve a oportunidade. Eu mesmo sempre estudei em escola pública. Eu nunca me coloquei muito a ser sempre certinha da escola, a buscar. Eu não fiz faculdade, né? Mas hoje eu tenho um grande conhecimento sobre várias áreas, mas porque eu fui buscar. Eu sei que hoje nós temos a internet, né, na palma das nossas mãos. A gente tem essa possibilidade de buscar mais conhecimento para nossa vida, né? Hoje nós temos essa possibilidade de
de buscar notícias, e a gente tem que aproveitar dessa tecnologia. A gente precisa treinar a nossa mente, né? Porque o tempo mudou. A gente tem que entender que o tempo mudou. E hoje nós temos ferramentas que a gente pode usar para nossa vida, né? Tanto para se autoconhecer, entender como foi a história, né? Entender formas de ganhar dinheiro de um jeito mais fácil, porque hoje a tecnologia tá aí, né? Nós temos muitas ferramentas, até mesmo no sítio, né? Nas fazendas, a gente não precisa mais se matar de trabalhar, né? Achar que só o trabalho com esforço é digno. Todo trabalho é digno, até da mulher que fica dentro de casa, ela trabalha pra caramba também. Todo trabalho é digno, né? A gente precisa saber reconhecer isso, porque cada um tem a sua habilidade, né? Tem o seu talento em uma certa área e a gente precisa valorizar isso. A gente precisa saber valorizar que cada um vai ser bom numa coisa, nem todo mundo vai ser bom numa mesma coisa. Eu posso ser boa com panela, com cozinhar, meu esposo é bom com madeira, né? Às vezes eu não sou boa com comida mesmo, mas eu vou ser boa com organização, ou eu não sou boa com organização, eu vou tocar música, vou fazer alguma coisa. Gente, tudo é possível, né? Então a gente tem que usar das ferramentas hoje em dia. A geração que tá vindo, né, há um tempo pra cá, uns 10, 15 anos pra cá, já é totalmente diferente, né, da minha idade. E a minha idade é ainda mais diferente, né, do que a idade dos meus pais. Então, o tempo muda, né, a vida muda e que bom, que ótimo, que nós tenhamos mais oportunidades ainda de evoluir, de crescer, porque o ser humano tá aqui para isso, né, para pensar, né, para evoluir, não somente viver ali no automático. Ele não tá aqui só para viver na inércia, ele não tá aqui só para depender de como a vida vai levar ele, porque se a gente não escolhe aonde nós queremos ir, nós somos escolhidos, certo? Então, se você não faz a sua escolha, alguém vai fazer a escolha para você. E eu espero que isso seja uma frase assim que vocês levem para a vida de vocês, né? Se vocês não quiserem fazer a escolha de alguma coisa, vocês já estão fazendo uma escolha de não escolher, né? E isso seja para trabalho, seja para vida, seja para relação. E eu levo isso para minha vida. Eu levo isso há um bom tempo, já entendendo sobre tudo que eu já passei e colocando isso na frente de tudo o que eu quero passar para minha vida e quero passar para os meus filhos, né? Hoje em dia é só uma, mas quem sabe? O que eu queria que vocês pensassem, né? O que eu queria deixar aqui hoje, que vocês pensassem com muito carinho, né? Vou fazer algumas perguntas. E eu espero que isso abra, sei lá, uma portinha aí. Quem tiver a intenção, né? Pega uma caneta, um lápis, escreve, responde as perguntas. Que eu acho que isso vai ser de grande valia, né? Para que vocês possam entender, às vezes, aonde às vezes a gente leva, né, os problemas da nossa vida, se a gente realmente tá levando porque é nosso, é nossa carga, ou se a gente tá levando carga dos outros. E quando a gente leva a carga dos outros, a nossa mochila fica muito mais pesada. Então, se a gente saber escolher realmente o que é nosso e o que é do outro, né, a gente deixa a bagagem do outro com o outro. A gente deixa a nossa bagagem com a gente para que a gente possa resolver e adaptar o que a gente quer levar para nossa vida. Que bagagem a gente quer levar na nossa vida, né? Que peso que a gente quer levar. Então, em que área da sua vida você sente que está fazendo um esforço sobrenatural e nada muda? Relacionamentos, profissional, com a família, né? Nunca tem um relacionamento bom com a família? Veja que área da sua vida, né? Você acha que tem sempre o mesmo problema
E que tipos de problema? Segunda pergunta: onde você sente culpa por ser feliz? Onde você acha que sempre que você tá se dando bem, tá chegando num caminho legal ali, que é o que você quer, o que você sonhou, você começa a se sentir culpado. Você começa a se sentir que não está certo aquilo, né? E pensa, da onde que veio isso? Né? Da onde que... Por que eu sinto essa culpa? Né? Se é alguma coisa que às vezes eu quero tanto, é um sonho que eu quero tanto, por que eu tô me sentindo culpado de ter isso, de conquistar isso? Terceira pergunta: o que você ainda está tentando provar? E para quem? Né? Às vezes a gente quer provar que é insubstituível, que a gente é forte demais, que a gente é corajoso, que a gente consegue fazer aquilo, consegue dar conta. E para quem? Para quem que a gente quer provar isso, né? Para um amigo? Ah, porque eu consigo ser melhor que ele, né? Eu consigo ser bom o suficiente tanto quanto ele? Ou eu quero ser bom porque os meus pais falaram que isso seria bom para mim. O que é bom para você? O que você enxerga sendo bom para você? Né? Quais são os seus desejos? O que você quer se sentir? Como você quer se sentir? A vida, ela é feita para ser vivida e nós, cada um de nós precisamos escolher como nós queremos viver. Quarta pergunta: quem você seria se não precisasse carregar o peso de ninguém nas costas? Isso é forte. Eu sei que mudar esse destino, né? Mudar essas escolhas que nós fizemos até hoje não vai ser num estalar de dedos, não é fácil, não é rápido. Eu sei que a gente precisa, às vezes, entender tudo isso, a gente precisa colocar cada coisa na sua caixinha e a gente também precisa ser responsável com aquilo que nós temos escolhido até o momento de hoje, né? Eu sei que é muito fácil às vezes a gente falar, não, mas eu quero isso, 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 agora, ok, mas eu preciso também ser responsável para saber colocar isso, né, em ação. Sair de um emprego porque não é aquilo que você quer. Ou às vezes a gente precisa terminar relações de amizades ou que sejam amorosas, mas a gente precisa ter responsabilidade com o outro também. Entender se aquela é uma situação em que você não está bem porque você realmente não quer estar ali, ou é uma relação que vocês podem conseguir melhorar junto, vocês podem conseguir crescer os dois, né? Ambos junto, mas que cada um saiba realmente o que quer da vida, né? Começa a colocar você também como prioridade e não somente o outro. Isso é muito importante. Então, é um treino diário. Eu acredito que se vocês comecem a pensar um pouquinho mais sobre isso, cada dia melhorando um pouquinho, mas que nós possamos realmente abrir os nossos olhos e escolher aquilo que a gente quer e não apenas reagir, né, de uma forma ou de um jeito antigo, como a gente reagia antes. E a gente não precisa carregar o mundo para poder pertencer nele, né? Eu ouvi uma frase que me tocou muito. E o sol, ele tá ali não para dar luz para os outros, né? Ele tá ali porque ele é o sol e ele brilha. E consequentemente, ele brilhando, ele fazendo o papel dele, que é brilhar, né? De ser aquela estrela, ele ilumina os outros. Então, quando a gente sabe fazer o nosso papel, a gente consegue também transformar a vida dos que estão ao nosso redor. E a gente não precisa
colocar a vida dos outros, né, na nossa frente, para carregar os outros. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que fazer o nosso trabalho no nosso serviço, nós temos que fazer o nosso trabalho nas nossas relações, nós temos que fazer o nosso trabalho com os nossos familiares, com todo mundo, mas que a gente faça sendo nós mesmos, que a gente aprenda a dar o valor a nós mesmos. E com isso, sendo nós mesmos, a gente consegue iluminar o caminho dos outros. E é isso. Eu espero que tenha sido de grande valia para todos vocês. E até um próximo vídeo.